Você já imaginou que 5 minutos podem mudar o rumo de toda a sua vida? E se eu te dissesse que existe uma oração tão poderosa que Deus pode ouvir e agir em apenas 5 minutos? Se você tem algo urgente no seu coração, não saia daqui. Você já orou com tanto desespero que parecia que a única opção era um milagre imediato? Talvez hoje você esteja vivendo essa situação. Um problema que precisa de solução agora. Um medo que está tirando sua paz. Uma porta que precisa se abrir. Eu sei o quanto é difícil quando parece que tudo vai desabar se Deus não agir rápido. E hoje eu quero te guiar em algo que pode transformar sua vida em 5 minutos ou menos. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque um coração quebrantado é o que Deus procura. Quantas vezes você já se perguntou, será que Deus realmente me ouve? Eu também já fiz essa pergunta. E não foi apenas uma vez. Em noites de insônia, em dias de crise financeira, em momentos de perda, a dúvida vem como um sussurro. Será que Ele está me ouvindo? E é aí que precisamos lembrar do que a Bíblia diz em Salmos 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Todas, não algumas, não só as mais leves. Ele ouve tudo. Hoje, quero te convidar a entender que oração não é sobre impressionar Deus com palavras bonitas ou rebuscadas. Oração é derramar a alma, ser verdadeiro, falar como um filho que corre para o colo do pai. É essa oração honesta que ele escuta. É essa oração que move o coração de Deus. Eu lembro de uma história que me marcou muito. Um homem estava à beira de perder tudo: casa, trabalho, família. Ele se trancou no banheiro, ajoelhou no chão frio e disse apenas: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas confio que o Senhor sabe. Me ajuda. Essa oração durou menos de 5 minutos e foi o suficiente para ele sentir paz imediata. Nos dias seguintes, portas começaram a se abrir de formas que ele jamais imaginaria. Você já viveu algo assim? Se sim, você sabe que quando Deus decide agir, Ele não precisa de horas, dias ou semanas. Às vezes, Ele transforma todo num piscar de olhos. Mas antes de te ensinar essa oração, preciso que você entenda, não é uma fórmula mágica, não é superstição, é fé. É crer que aquele que criou os céus e a terra ainda controla tudo. É saber que Ele te ama e quer o seu bem. Existe um segredo na Bíblia que poucas pessoas notam. Quando Pedro estava afundando nas águas, ele não fez um discurso, ele não recitou um salmo inteiro, ele gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o levantou. Isso prova que Deus não espera por orações longas, Ele responde a orações sinceras. Talvez agora você esteja passando por algo que te faz sentir que está afundando. As contas acumulando, o casamento em crise, o diagnóstico do médico que te fez perder o chão. Eu não sei qual é o seu mar revolto hoje, mas sei quem acalma tempestades. A partir de agora, quero que você esqueça qualquer distração. Respire fundo. Se concentre em cada palavra, porque essa oração é para você, para sua vida, para sua dor. Deus, eu sei que Tu estás me ouvindo agora. Eu entrego nas Tuas mãos tudo o que está me angustiando. Eu declaro que confio em Ti, mesmo sem entender. Entra com Tua providência hoje, Senhor. Acalma meu coração, acalma minha mente. Eu creio que em 5 minutos Tu podes mudar a minha situação. Eu coloco minha fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração simples, feita com o coração, é mais poderosa do que 1000 palavras decoradas sem fé, porque Deus olha o coração, não o vocabulário. Sabe o que é mais lindo? A Bíblia está cheia de promessas de que Ele nos ouve. Jeremias 33:3 diz: Clame a mim e eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E em Isaías 65:24 lemos: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isso mostra que Ele se importa tanto, mas tanto com você, que já está agindo antes mesmo de você terminar de falar. Quando comecei a entender isso, minha vida de oração mudou completamente. Passei a falar com Deus como falo com um amigo, a agradecer, a chorar, a contar meus medos, minhas falhas, e em muitos momentos, em menos de 5 minutos, senti o socorro dele chegando como um abraço invisível que acalma. Mas quero ser honesto com você. Nem sempre a resposta vem exatamente como esperamos.
Às vezes, o que Deus muda primeiro é a gente. A paz que Ele derrama pode não tirar a tempestade de imediato, mas transforma como enfrentamos cada onda. Talvez você pense, mas por que Deus permitiria que eu chegasse tão fundo na dor? Eu também já questionei isso, mas aprendi que às vezes Ele nos permite ir até o fundo para que a gente perceba que Ele é o nosso único alicerce, porque quando tudo desaba, Ele permanece. Essa oração em 5 minutos é uma forma de você declarar que confia nele, que entende que precisa dele, que quer ver a mão dele na sua história. E sabe o que é mais? Quando oramos assim, nossa fé é fortalecida, nossa mente se alinha com a vontade de Deus. Começamos a enxergar soluções que antes estavam ofuscadas pelo medo. Passamos a ter coragem para tomar decisões certas. Isso não é autoajuda, é o poder de Deus agindo quando nos rendemos a Ele. Eu sei que muitos ainda pensam que orar é algo complicado, que é preciso repetir fórmulas, jejuar dias e dias ou fazer sacrifícios, mas Jesus mostrou o contrário. Ele disse em Mateus 6, 7 e 8, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Isso é libertador. Deus não quer discursos decorados, quer relacionamento. Se você quer que essa oração seja ainda mais eficaz, aqui vão 3 atitudes que fortalecem a sua fé. Primeira, perdoe. Mágoas bloqueiam nosso relacionamento com Deus. Liberar perdão, mesmo que doa, abre caminho para o agir dele. Agradeça. Antes mesmo de ver a mudança, diga: obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está no controle. E terceira, mantenha-se conectado. Não ore apenas quando precisar de ajuda. Faça da oração um hábito diário. É assim que você fortalece sua intimidade com o Criador. Agora pense comigo. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes você se esgotou tentando carregar um fardo que não era seu? Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso é uma promessa, e promessas de Deus não falham. Às vezes, o alívio que tanto buscamos não virá por uma mudança externa imediata, mas sim por uma mudança no seu interior. E essa mudança começa quando você decide confiar, quando você ora com fé, mesmo sem ver, quando você declara: eu não entendo, mas creio. Você pode até achar que não tem fé suficiente, mas Jesus disse que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé pequena, mas verdadeira, pode mover montanhas. Não é sobre o tamanho da sua fé, é sobre em quem você deposita essa fé. Comece hoje, agora. Não espere um momento perfeito ou lugar silencioso ou a oração ideal. Deus já está aí com você. Ele ouve até os pensamentos mais silenciosos. Ele entende suas lágrimas. Ele sabe o que você não consegue nem colocar em palavras. Se você colocar isso em prática, vai perceber que não apenas suas orações serão mais poderosas, mas sua vida vai começar a ter propósito, direção, paz, porque quando estamos alinhados com Deus, até os dias difíceis ganham sentido. E se em algum momento bater o medo, a dúvida ou o cansaço, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, dentro do seu quarto, no seu silêncio, nos seus pensamentos. Ele nunca deixou de te ouvir. Eu sei que o vídeo de hoje pode parecer simples, mas não subestime o poder de uma oração sincera. Talvez seja exatamente o que você precisava ouvir. Não ignore esse chamado. Tire 5 minutos agora, depois desse vídeo, para falar com Deus de coração aberto. E lembre-se, Deus não se limita ao tempo. Ele criou o tempo. E Ele é especialista em agir no último segundo. Quando parece tarde demais, Ele chega. Quando todos dizem que não tem mais jeito, Ele prova que tem. Por isso, não perca a esperança. A única coisa que Ele espera de você é um coração disponível, um coração que confia, mesmo que não entenda, porque a fé verdadeira não é acreditar que Deus fará tudo do nosso jeito, mas que Ele sempre fará o que for melhor. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe essa chama apagar. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha caminhar com a gente nessa jornada de fé e esperança. Aqui você vai encontrar palavras que fortalecem, orações que transformam e mensagens que mostram que com Deus sempre existe um recomeço. Vamos juntos?